Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Hoje eu quero conversar com você sobre, de novo, né, a lei da atração, como a gente vem conversando nas últimas vezes, a gente vem falando bastante de ter consciência, certo? Então, dos livros que eu venho lendo, por exemplo, O Segredo, da Honda, esse outro aqui, Peça e Será Atendido, enfim, vários outros também, do Joe Dispenza e por aí vai. Cada vez mais fica claro para mim a questão da consciência, a questão de estarmos prestando atenção no que estamos pensando, no que estamos sentindo. Quando a gente fala de uma forma assim mais simples, parece que é fácil, né? Ah, tá, eu tenho que prestar atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, mas no decorrer do dia você está ali dominado pelos seus caminhos neurais já estruturados e que você não percebe que isso cai no automático, certo? Já são caminhos em que você já conhece a rota. Então, seu cérebro ele vai sempre percorrer essa mesma rota, porque é muito mais difícil criar novos caminhos. Então, eu estou fazendo essa conversa aqui, que ela começa de uma forma engraçada. Então, a gente fala para você, não aplique a lei da atração. É meio contraintuitivo isso, porque se a gente parar para pensar, como que a gente consegue fazer com que as coisas que a gente deseja, elas cheguem até nós? A gente consegue fazer isso de uma forma em que a gente solta, né? É o famoso soltar, é o famoso não se preocupar. E aí quando você está muito preso, está estudando muito, está ansioso para que as coisas aconteçam, você sempre fica carregando uma energia de, nossa, eu preciso aplicar a lei da atração, eu preciso aplicar a lei da atração porque eu preciso atrair X coisa, eu preciso atrair Y coisa, enfim. E aí a gente precisa falar sobre isso, porque a melhor forma de atrair é realmente esquecendo a lei da atração. Então presta atenção no que eu vou comentar hoje aqui com você, tá? A lei da atração, para funcionar, ela tem que ser esquecida. Então eu coloquei aqui 3 pontos importantes. Primeiro, você estuda, é o que eu falei, né? Você estuda, entende, aprende como que funciona, aplica a sua parte. E aí tem uma parte aqui que é o senso de merecimento, que eu gosto de colocar aqui dentro dessa primeira parte, que é o pedir. É quando você pede para Deus, pede para o universo aquilo que você quer que aconteça. Então, não adianta você pedir algo, e aí quando você pede, você automaticamente já tem um sentimento de sabotagem, sabe? Você meio que fala assim, putz, mas eu não mereço, entende? E por que que às vezes isso acontece? Ou por crenças, que aí você precisa trabalhar isso para ir eliminando, certo? E eu já falei muito sobre isso nas masterclass que eu tenho aqui gravadas, dentro da Sociedade da Alta Performance, dentro de vídeos aqui do YouTube que eu falo sobre meditação, enfim, né? Você precisa ir trabalhando isso para ir rompendo essas crenças. Só que tem um outro lado que é o senso de merecimento, que é assim, para você realmente receber algo, você precisa acreditar. E como que você acredita nisso? Como que isso se torna leve quando você fala? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que falar a frase eu sou milionário é pesado. E tem algumas pessoas que quando falam essa frase, elas se sentem leves, elas se sentem confortáveis. Então você consegue perceber como você ressoa isso. E para você ressoar de uma forma positiva, você precisa ter o senso de merecimento. Então você precisa entender coisas como você é o Criador, Deus está dentro de nós, você é merecedor de ter qualquer coisa e vai conseguir qualquer coisa desde que você, obviamente, tenha fé, desde que você entenda como tudo isso funciona. E aí você vai eliminando essas crenças e cria esse senso de merecimento. Então você não só fala, você externaliza e vibra com o seu coração de forma sincera, de forma positiva e agradável. Porque a lei da atração ela não interpreta as palavras, ela interpreta o que o coração ressoa, o que você está vibrando. Então não adianta você falar algo e não acreditar. Entende? Um segundo ponto é a questão que eu coloquei aqui já para você, no comecinho, que atrair é não precisar, é não ser escasso, é atrair por já ser abundante.
Então eu sempre dou um exemplo que eu falo, né? Quando você pede uma comida, por exemplo, pelo aplicativo, você já vai arrumando ali a mesa, pega o talher, abre um vinho, escolhe um filme para assistir, enfim. Você vai vivendo ali no paralelo, enquanto todas as outras coisas estão se orquestrando, estão ali em ação para chegar até você. Então, essa forma de você agir, perceba, é a forma em que você já sabe que vai vir o que você pediu. Então você já sabe como se você fosse abundante daquilo. E aí, você tem um detalhe que é assim, você não está vibrando num sentimento de escassez. A escassez é diferente da abundância. Então você vibra sabendo que você vai receber. E não com vontade, não com ansiedade, e não querendo aquilo logo. Não querendo que isso chegue logo para você. Entende a diferença? Então, isso é ser abundante. É quando você recebe e não tem a necessidade de ter aquilo. Então, é aquela velha história, né? Quem tem muito dinheiro é porque já tem muito dinheiro. A pessoa só vai recebendo mais, porque tem gente que recebe dinheiro e gasta o dinheiro. E aí quando ela gasta, ela precisa do quê? De mais dinheiro. E fica nisso. Por isso que as pessoas, muitas vezes, elas não enriquecem. Elas ganham dinheiro e a primeira coisa que elas pensam é em como vai gastar esse dinheiro. Entende a questão de mentalidade? Entende a questão de crença? O último aqui é com relação ao soltar. Então, é você se livrar da preocupação de novo. Como que vai acontecer esse meu pedido? Quem que vai estar lá? Mas que dia que vai ser? Mas como? Enfim, é a mesma coisa de quando você pede a comida lá, que eu dei o exemplo. Você pede, você não sabe quem que vai tirar, como que horas que vai chegar exatamente, se é no horário que está no aplicativo, ou se é depois, ou se vai atrasar um pouco, ou se vai chegar antes. Você tem ali obviamente, algumas coisas para acompanhar, mas é o que eu falei, ao invés de você ficar ali, né, acompanhando, que aí parece que o tempo também não passa, vai viver, vai fazer as outras coisas, vai selecionar um filme, vai arrumar a mesa, etc. E aí quando você perceber, chegou o seu pedido, entende? Então é a questão de soltar. Tem coisas que só o universo tem que fazer, só Deus está arquitetando as coisas, pessoas, lugares, oportunidades, para que o seu pedido chegue até você. E aí eu preparei aqui uma última parte que ela fala sobre o segredo está no pensamento e no sentimento. Então é um pouco do que eu falei no começo para vocês. Essa é a chave, tá, pessoal? Aqui é o ponto mais importante. Tornar-se consciente dos seus pensamentos é algo difícil, pois a maioria deles é automático. Você se sabota e nem percebe. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que estou me mudando aqui do meu apartamento, certo? E eu quero vender meus móveis. E eu preciso vender em até um mês, beleza? Para eu conseguir sair daqui e eu não vou precisar mais deles. Ok. E aí eu começo a anunciar os móveis e eu falo, bom, vou aplicar a lei da atração, né? Vou mentalizar aqui meus móveis sendo vendidos, sem pressa, sei que vai acontecer no momento certo, sei que as pessoas certas vão me procurar, sei que isso vai acontecer, beleza? Fechado. Aí eu anuncio, passa 3, 4, 5 dias, e aí ninguém me procura, ninguém me manda uma mensagem. E aí eu vou lá ver se alguém me mandou uma mensagem e ninguém me mandou. Isso, inconscientemente, me dá uma mensagem de que, olha, você não vai vender, não vai dar certo. Você vai ter que fazer alguma coisa porque ninguém está te procurando. Percebe? São detalhes. E aí você, no caso eu poderia começar a pensar neste exemplo que, cara, putz, não vai dar certo, nossa, não vou conseguir vender. Nesse momento que eu começo a pensar essas coisas, e de novo, eu não estou consciente do que eu estou pensando, porque é tudo muito automático, né? A gente está vivendo, a gente está fazendo as nossas coisas, e a gente não está pensando, a gente não está refletindo, a nossa atenção não está consciente no nosso pensamento. Só que o que acontece? Quando eu já penso isso, eu quebro todo o magnetismo que eu tinha construído para que meus móveis fossem vendidos. Então, entra em conflito. Primeiro eu falei que ia vender de forma tranquila, sem pressa, na hora certa vai aparecer, enfim, mentalizei isso. Mandei o pedido lá para o universo. Só que depois eu mandei um outro pedido falando, vixe, não esquece, não vai mais vender, cancela, não vai dar certo. E aí esse sentimento de não vai vender com o sentimento de que vai, entra em conflito e aí não acontece, entende? Então, de novo, esse é só um exemplo besta,
Mas cada vez que o tempo passa, cada vez que a gente vai aprendendo sobre isso, eu falo para vocês, o grande segredo, que nem tá aqui nessa escrita, é você estar consciente do que você de fato está pensando e o sentimento que você está emanando. Eu coloquei aqui que não que é algo difícil, porque, de novo, cada vez mais a gente vem meditando, se tornando consciente, aprendendo a prestar atenção no que a gente está pensando, no nosso sentimento, no que a gente está falando, aprendendo a interpretar os nossos caminhos neurais, que são os códigos já automáticos, para a gente refazer esses códigos e começar a pensar da forma correta. Enfim, são várias coisas que a gente precisa prestar de fato atenção, ou seja, estarmos conscientes, mas que isso demanda uma energia a mais, porque é de fato prestar atenção no agora e em como o nosso cérebro está reagindo à mensagem que o nosso corpo está mandando. Porque a lei da atração ela não vai funcionar, o magnetismo nosso não vai funcionar quando eu quiser, quando eu prestar atenção nisso. A gente está atraindo as coisas automaticamente o tempo todo. A gente só não está percebendo. E aí, por isso que a gente chega na conclusão de que nós temos a vida que temos pela forma que pensamos. Então, tudo que você acredita no plano mental se concretiza no plano material. Já falei isso outras vezes, entende? Então, é importante a gente também deixar esse mantra aqui para que você, enfim, anote, escreve aqui nos comentários, para você ler isso todo dia e aprender a realmente soltar isso e confiar no processo, beleza? Para você não fazer com que o que você mandou de pedido entre em conflito e cancele, para que o universo realmente ele faça todo o trabalho e você receba o que você está pedindo. Então o mantra é: eu escolho ser paciente, eu escolho confiar no processo. Tudo que visualizei, planejei e trabalhei está em processo de manifestação. Vou permanecer centrado e em paz. Sou forte e acredito que tudo está acontecendo. As coisas boas acontecem quando você menos espera. Você é a causa. Perfeito? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre realmente como manifestar da forma certa, prestando atenção na sua consciência, prestando atenção nos seus sentimentos e na vibração que você vem emitindo. Perfeito? A gente se vê por aí. Um abraço.